Aqui na Folha News, nós vamos contar a história da existência em Lagoa Vermelha da Lagoa Esporte Clube, ou do Lagoa Esporte Clube. Para tanto, nós convidamos o presidente desta entidade, o Davidson Vigo. Está conosco e nós agradecemos muito a sua presença. Obrigado, Davidson. Obrigado, satisfação, né? A gente é a primeira vez está conversando aqui, né? Acho que falar um pouco da entidade sempre é muito prazeroso. Fico muito grato. Nos conte rapidamente um pouco da história do Lagoa Esporte Clube. O Lagoa Esporte Clube, ele vem de uma fusão, né, entre duas entidades. Na época nós tínhamos o Milan, que era a Sociedade Esportiva e Recreativa Mila, e a Ariel, que se transformou com o nome de Lagoense em 2012 ali, e 2013, ambas jogavam o Campeonato Série Prata, né, o Campeonato Estadual Série Prata. Era um clássico na cidade, acho que era legal pelo clássico, dividiu bastante, a torcida movimentava, mas financeiramente para um município pequeno era muito difícil, né, as arrecadações, porque geralmente teria de sempre ajudar os dois clubes. Então todo mundo vinha muito a reclamar, bah, dois clubes é legal, mas se eu ajudo um eu poderia ajudar melhor, sendo um só, não 100 para um, 100 para outro, e sim pode ser 200, uma analogia. Então a gente acabou, entre as direções, existiam alguns egos nossos internos, acho que a gente conseguiu moldar isso. E a ideia na época, eu me lembro que veio pelo Walter Ferreira, do nosso lado, que estava na época do Milan na direção, e o BEP, José da Rosa, pelo Lagoense, né, que começaram, vamos unificar, e na época já eu era presidente, e o Fernando Carvalho, o Ferrugem, era presidente do Lagoense. E a gente estava bem, até porque eu tinha representação e era O um. Lagoense que você fala era aquele clube lá da década de 90, né? Não, o Não, Lagoense é era outro, Ariel, era uma outra Ariel. entidade. Isso aí. O Lagoense da década de 90, do clube ser Lagoense, ele não tem nada a ver, né, com essa questão nossa de CNPJ. Não é uma sequência. Não é uma sequência, ficou até, acho que quase, vamos assim, foi quase 20 anos parado, né, esse lado do futsal profissional. E até então a gente pode puxar a história que foi muito difícil nós resgatar, né? Porque ficou a parte boa da história, mas também a parte ruim, digamos assim, financeiramente, onde que a cidade sentiu muito com aquele tempo. Tínhamos uma equipe de seleção brasileira, mas era muito cara, né, para o tamanho do município. Então a gente sofreu muito até os dias de hoje. A gente já conseguiu mudar bastante essa cara, mas para convencer as pessoas que é uma ideologia diferente, é um projeto diferente. E a gente sabe que a gente quer sempre conquistar títulos, mas também tem dentro de uma realidade possível. E a gente não quer cometer, digamos assim, pode ser um erro, talvez, de querer fazer uma equipe muito mais competitiva, com valores altos que a gente não possa pagar. E na época eu acredito que foi muito bom para a cidade num ponto, mas na hora que estourou era muito difícil para segurar, né? E foi o que aconteceu. E inclusive o clube ficou com muitas dívidas naquela época e a gente sabe que era pelo tamanho da expressão que foi feita. Então, voltando a esse ponto, a gente, nessa unificação, essa história, ele não tem nada a ver com aquele lagoense, na sua pergunta, é uma unificação entre Ariel e Milan. Ariel que ela veio se tornar, na época lagoense, que foi um pedido do prefeito Getúlio Cirioli, que estava em seu mandato, ele disse, cara, por que vocês não botam Lagoense, que é o nome da cidade e tal? Então a direção da Ariel transformou para Lagoense e nós tínhamos o Milan. E daí, quando nós fizemos a unificação, depois de 2 anos disso acontecer, a unificação para 2014, a gente disse, não, vamos ter que criar um nome com o nome da cidade. E daí criou o Lagoa. E na época era Lagoa Futsal, até porque a gente só tinha a modalidade futsal. E depois a gente acabou colocando Lagoa Esporte Clube, porque hoje a gente tem voleibol também, né? A gente tem Desde quando começou Lagoa Esporte o Clube? nome Lagoa Esporte Clube ele veio ali para 2019, mas a gente conta como Lagoa em si, a fundação dele 2014, né? A gente conta como o auge dessa unificação 2014. Então veio essa unificação entre Ariel e Milan, que a Ariel tinha essa dominação de lagoense, e a gente transformou no Lagoa, e aí foi um crescimento muito válido, acho que foi muito acertado o que a gente fez, né? Como eu falei, a gente tinha algumas vaidades entre nós dirigentes, não tem por que a gente não dizer isso, né? E eu acho que a gente deixou as vaidades de lado e pensou num prol que é a comunidade lagoense, né? Então o Lagoa até hoje, acho que ele é muito fortalecido porque é um clube que ele visa, sim, o projeto social, ajudar a comunidade,
Sabemos que uma equipe adulta profissional hoje está muito bem, está sendo muito bem falada no Brasil, mas o principal objetivo do clube não é esse, por mais que todo mundo ache, o principal objetivo do clube Não é o esporte, é mais o lado social. projeto social. Projeto. Hoje a gente tem mais de 800 crianças no projeto social, né? A gente trabalha com mais de 560 meninos no futsal masculino, temos 60 meninas no futsal feminino e temos mais de 200 meninas no vôlei, no voleibol. Em fichas escritas está com 842 fichas escritas esse ano na escolinha no projeto. Então é um projeto, não sei dizer o número se é o maior do estado, mas se não é o maior do estado, com certeza entre os 5 melhores, maiores e melhores, acredito eu. A gente não cobra, custo é zero, né? A criança vai lá, não tem custo nenhum. A entidade ela é mantida por patrocinadores, por poder público, um recurso do poder público, recurso estadual, que vem no ICM, né, um ProEsport, e agora a gente está lidando com projetos federais, está tentando buscar no imposto de renda também. Então, mas a maior demanda do clube hoje, ela que consegue, a maior capacidade de arrecadação é dos patrocinadores. Hoje a gente tem 84 empresas que colaboram com o Lagoa. Pode falar do montante, do orçamento anual, ou seja, mensal, para a manutenção desse projeto Com, e disso? com certeza, eu procuro sempre fazer uma gestão junto com a nossa diretoria. Quando eu falo Davidson, presidente, é em nome de todas as diretorias. Hoje nós somos em 26 pessoas, não vou citar nomes aqui para mim. Trabalham gratuitamente. Tudo gratuitamente, e daí a gente tem 5 na comissão que tem uma ajuda de custo, que são essas pessoas que trabalham de 8 a 10 horas por dia com o clube. Daí não tem porque tu não tem como tu não remunerá-las. São pessoas que cuidam do projeto, são pessoas que ficam dia a dia no financeiro, cobranças, geração de boletos, toda essa questão logística de clube, agendamentos. Então tem profissionais que precisam ser remunerados, senão não tem como se manter. O clube hoje ele tem, contando os jogadores profissionais, comissão técnica e funcionários, são 36 pessoas, né, ativas que são remuneradas no clube. Então, se você olhar assim, é uma empresa hoje onde gira 2,5 milhões por ano. Né? Daí tu olha, muita gente fala, é um número bem expressivo, é uma empresa, não sei se é de pequeno porte, não sei dizer, mas eu acredito que seja de médio porte já. E precisa de uma demanda muito grande, então como é que funciona? Hoje a gente tem 18 jogadores profissionais que recebem, a gente tem mais 10 na comissão técnica, que são o professor, o auxiliar, o treinador de goleiro, o fisioterapeuta, o médico, todos têm remuneração, assessoria, e tem mais 5 funcionários ali ativos, então vai dar nessa totalidade de 36 pessoas, e essa demanda ela custa numa faixa de uma folha de 130 mil por mês. Então, que nem eu falei, aonde a gente consegue essa arrecadação? O poder público nos repassa 210 mil, nos passou esse ano, 210 mil ano, né? Que ele pode ser usado para alguns professores, para transporte, alimentação, e não paga a folha de atletas. O imposto estadual, que é o ICM, nos ProEsportes, a gente tem 300 mil, um projeto de 300 mil, que também ele arrecada, mas ele não pode ser pagado folha de atletas. Ele pode ser pago professores, arbitragem, ambulância, segurança, medicamentos. Então, por isso que eu digo, a maior capacidade de arrecadação vem dessas 84 empresas. São essas 84 empresas que mantêm praticamente a folha do clube. Sem elas, o clube não estaria onde está, né? Não teria a equipe profissional que tem. A nossa equipe profissional hoje ela custa na faixa, o time adulto, na faixa de 80 mil por mês, mais 19 mil da comissão técnica, então ela gira a faixa de 100 mil reais. Então esse clube profissional que a gente tem, esse time profissional, que está muito bem, né, com 3 títulos, ele custa 100 mil reais por mês em termos de folha, né, que isso vai dar 10 meses, dá na faixa de 1 milhão de reais que tu precisa desembolsar para ter essa equipe. Já me perguntaram, e eu até antemão faço, aproveitando esse espaço, é caro para manter, é muito... Comparado às outras equipes, não é. Hoje a nossa equipe, este ano, já conquistou 3 títulos, está invicta ainda até o momento, e inclusive fizemos um jogo contra o Atlântico de Erechim, né, que onde saímos vitoriosos, uma equipe de Liga Nacional, que tem uma folha que dá o dobro, um pouco mais que o dobro da nossa, por mais que faltou 4 atletas, nós também tínhamos alguns atletas fora, então já me perguntaram, não é muito caro? Não é, com a proporção que a gente está chegando. Onde o time está hoje é uma folha barata. Então eu acho que é um trabalho da direção, da comissão, de acertar os atletas. A gente conseguiu encaixar um time comparado aos demais, vamos dizer assim, os top 5 do estado, é um time até considerado barato.
Então eu acho que é muito pelo trabalho da comissão, da direção e dos próprios jogadores. Para manter isso, como eu falei, são desses recursos oriundos, então a gente tem muita promoção. Churrasco padrão, festas, rifas. A escolinha a gente não cobra remuneração, a gente pede para os alunos nos ajudarem com 10 numerozinhos ali de R$ 15 por ano. Então, eles não são obrigados a vender, se eles vender, nos ajudam. A gente às vezes consegue um recurso do fórum ali, daquelas verbas oriundas que tem ali, sempre o fórum consegue 25, 30 mil reais para dar em uniformes para essas crianças. Às vezes vem alguns recursos da Câmara de Vereadores, aquele recurso de final de ano. Alguns deputados federais mandam recurso, a gente consegue fazer um convênio junto com o município. Até em Temão eu aproveito, acho que nós temos que agradecer muito ao município. Os últimos anos, o município nos ajudou demais, não só na verba financeira, porque a gente tem uma estrutura que é o Adolfo Stella, né? E o município nos passa 70% dos horários do Adolfo para o Lagoa. E a gente até mexe que é pouco, porque precisaria hoje já de um ginásio só para o Lagoa e ainda faltaria para tanta demanda que o Lagoa gera, né? Porque a gente tem categorias do sub-7 até o sub-20 no futsal, do sub-11 até o sub-20 no futsal feminino, do vôlei no sub-11 até o sub-20 no vôlei e mais a equipe profissional. Então, se você diluir isso e colocar 2, 3 treinos por semana, não tem espaço. Hoje a gente ocupa o Colégio Estadual, a gente ocupa o ginásio do Lagoense, a gente ocupa o ginásio do Antônio Carlos, a gente ocupa o do Stella, a gente ocupa o ginásio do Mega, que é particular e paga, e ainda falta horários, né? Pela demanda que tá. Então, tudo isso que a gente vem falando é muito importante a gente ressaltar que é muito trabalho árduo, né? Acho que é muito esforço da direção em si para manter. A gente tem os torcedores, hoje que é o torcedor premiado, a gente está com 207 torcedores, que seriam os sócios torcedores do clube, que eles pagam um valor de R$ 100 por mês, né? E a gente contribui com 20%, devolve para eles em sorteio, isso é uma coisa legal. Então todo mês tem aquele sócio que está ganhando 4 mil, 2 mil, R$ 1.000, um prêmio em dinheiro, é uma coisa que acho que veio para ficar. Mas o que eu quero gerar é que essa transparência que a gente passa para a comunidade é bem isso. É um projeto que precisa de muito recurso. Temos patrocinadores terceirizados também, que eu não citei, que dá uns 300 mil. O que seriam os terceirizados? A farmácia que nos dá medicamento e não cobra, a padaria que nos dá o lanche e não cobra, o médico que dá um desconto numa consulta e não cobra, tudo isso a gente gera para o caixa e eles se transformam em terceirizados. Então, esses 2,5 milhões tem uns 300 mil que são pessoas terceirizadas, PJ, o PF, pessoa física ou jurídica, que nos ajuda. Então, é uma entidade, ela cresceu muito, né? Ela tá grande, até assustadora. Eu confesso que eu já estou aí na presidência, teve só um ano que eu saí, que foi o Walter que assumiu, e depois o Walter não pôde por condições dele, profissionais, e eu assumi novamente. Tenho mais 2 anos de gestão, mas confesso que a gente cada vez mais se assusta. Estou aqui, acho que também nesse propósito, porque já fui jogador, né? Joguei por 7, 8 anos ali na entidade. E então, como eu falei, eu acho que principalmente para mim, como isso, a principal coisa é o projeto social. Também aproveito esse espaço para dizer que o município ele não deve parar, eu acho que muito pelo contrário, cada vez mais ele deve abraçar esse projeto, porque logo o Edeivson, presidente, não vai estar aqui, a nossa ideia é que esteja um outro, né? A nossa ideia, o Lagoa ele não é do Edeivson, ele não é do Evandro, que é o vice-presidente, ele é de Lagoa Vermelha. Mas precisa bastante dedicação, né, Inês? Preciso. Então, assim, tipo, é uma coisa que eu dou horas do meu tempo, às vezes deixo o meu outro trabalho, eu tenho outros trabalhos profissionalmente, para se dedicar ao Lagoa, mas é uma coisa que a gente não sabe como explicar, né? É um amor, assim, que ele ultrapassa barreiras, acho que até porque eu fui o fundador lá desde o tempo do Milan, né? Então, e eu acho que o que eu mais quero para nossa cidade é que passe os anos e diga, cara, tu fez parte desse projeto, eu estava naquele projeto, eu me criei na Portuguesa, tá? Então é uma coisa assim com o professor Walter, o professor Sadi, e eu vi a importância do projeto na área do esporte. Queira ou não, o atleta tá ali, o que quer ser atleta profissional, você não quer beber, tu não quer fumar, tu não quer usar drogas, tu quer focar isso. Então eu vejo que o esporte é uma das principais barreiras, se não for a barreira mais sólida para combater esse tipo de vícios, né? Cada vez mais difícil, né? A nossa cidade também passa, não só aqui, mas passa por momentos muito difíceis, então a gente sabe que acho que a educação, o esporte nos traz uma força muito grande. E o que a gente pede a essas pessoas que nos ouvem, né, aproveitando os espaços, que contribuem, que continuam. A gente está cada vez mais buscando formas. Que nem nós falamos, o projeto federal é no imposto de renda. Então, ano que vem, a gente vai ter um projeto federal que todo mundo que faz a declaração
pode repassar 7% na pessoa física e a jurídica pode passar 2%. E não tem contrapartida, não tem custo nenhum e todo mundo tem que declarar. Então a gente está tentando buscar formas que abrace, que a comunidade entenda, olha, eu posso ajudar. Porque às vezes é que nem eu falei, são vaidades, né? São egos. Ah, eu não gosto do Davidson, eu não gosto do fulano ou do tal, eu não vou ajudar. E eu acho que a pessoa não pode olhar por isso, a pessoa tem que olhar o projeto. A pessoa, a direção, nós somos em 26, então é óbvio que talvez tu vai bem com um, não vai bem com o outro, tu não simpatiza com A ou com B, mas tem que simpatizar com o projeto. Então acho que o projeto é uma coisa muito forte, eu acho que poucos municípios têm um projeto tão sólido que nem nós temos, e acredito que podemos melhorar muito, muito. A gente tem uma visão que a gente pode ainda fazer parcerias com as próprias indústrias, com o próprio comércio, é um sonho nosso. É um sonho nosso poder, assim, quando ele chega, o aluno a 15, 16 anos, nós poder enganjar ele na sociedade, que ele vá para a faculdade, que ele trabalhe nesse momento, porque a gente sabe que é 2%, 3% que vai ser atleta, né? Então, a gente pode ajudar de muitas outras maneiras ainda a nossa sociedade. E que nem a gente falou, economicamente, se o pessoal analisar, esses 2,5 milhões que fica quase todo em Lagoa Vermelha, né? É o pessoal comprando tênis, é o pessoal indo nas festas, é o pessoal comprando a roupa, é os aluguéis que o clube paga, é a comida, nós gastamos na faixa de 300 mil reais por comida, de comida, de alimentação para manter por ano, eles aqui em Lagoa Vermelha. Então, os uniformes, a gente gasta quase 200 mil reais em confecção, a gente gasta quase 200 mil reais em transporte, tudo isso fica em Lagoa Vermelha. Então, eu acho que cada vez mais, inclusive o poder público tem que olhar cada vez mais. A gente fala, acho que a gente foi muito bem recebido, todos os poderes que passaram, todos os prefeitos. O prefeito Gustavo foi até então o que tinha mais nos passado recurso, agora o Morona já passou 50 mil a mais neste ano, mas precisa mais, a gente precisa de mais ajudas, a gente precisa de mais espaço, a gente precisa de um ginásio, a gente precisa arrumar formas que a sociedade ainda contribua mais para a gente não cortar o tão bom que está acontecendo. E nem estamos falando ainda de uma equipe profissional, que acho que também é um dos assuntos que a gente tem que falar e que está muito bem. Com você citando as fontes de arrecadação, você consegue com tranquilidade manter o equilíbrio financeiro ou é isso? Sim, hoje a gente tá, vamos dizer assim, se a gente resolvesse fechar o clube, né? Ó, resolvemos fechar o clube e todos honrarem os seus contratos, porque a gente tem contrato de 12 meses, né? E esse é um problema também. A gente gostaria de ter contrato de 2 anos, 3 anos, porque todo ano tu Tem que sai naquela fazer a correria, né? renovação, A né? renovação. Então tu tá todo ano em contato com o patrocinador, não que seja ruim, mas assim, vamos renovar, vamos, e daí entra janeiro, o patrocinador tá de férias ou não quer, entra fevereiro, a gente vai lá para março e nada para, o clube não para. Então é muito difícil, é um sonho nosso fazer contratos mais longos, mas está um equilíbrio sim. A gente tem um equilíbrio que hoje, se a gente, por exemplo, resolvesse fechar a entidade do como é que tá, a gente teria 170 mil positivo no caixa. Né? Claro, todos honrando seus contratos, porque que nem a gente digo, se algum marchar e parar, já aconteceu de alguns Sim. patrocinadores caírem no decorrer do ano, a gente não vai, como é que eu digo assim, não tem como você entrar no, vou processar a empresa, às vezes o cara tá lá 5 anos te ajudando e deu um problema, como é o que acontece, não vou poder ajudar. Acontece, daqui a pouco ele vem no próximo, mas eu digo, se isso acontecesse, todos parassem, aí sim nós teríamos um problema muito sério, mas graças a Deus a inadimplência é muito pequena, então a gente tem um equilíbrio muito bom nas finanças. E disso, vamos falar agora então sobre o time profissional. Como é que está o desempenho? Já tem títulos este ano, né? E qual é o objetivo? Na verdade, nós atingimos o objetivo de quando a gente fez. Em outubro do ano passado, quando a gente começou a montar a equipe, até alguns dirigentes nossos eram contra, porque eu disse, precisamos fazer o time em outubro, porque senão nós não pegamos os atletas, né? Esse mercado, ele é bem concorrido. E a gente fez o time lá em outubro, né? E a gente tirou o pé no passado. No passado, como não caía ninguém no gauchão, não era rebaixado, a gente disse, esse é o ano que a gente não vai investir. Então eu recebi muita pressão como presidente, e não vai classificar e tal. E ano passado a gente ganhou a Farroupilha no primeiro semestre e depois a gente acabou liberando alguns atletas porque veio propostas. As multas rescisórias eram baixas, todos têm multas rescisórias, né? E a gente não conseguiu fazer um time tão forte pensando já nesse ano. Conseguimos montar uma equipe muito forte, estamos a 24 partidas invictas, né, esse ano. Então é um feito que não sei se vamos conseguir atingir tão cedo novamente.
Jogamos 3 campeonatos, ganhamos os 3, né, de forma invicta, né, até o último agora da Farroupilha foi 100%, não teve nem empate, nós ganhamos 100%, que é o regional do gauchão, vamos dizer assim, mas com 5 equipes de Série A, e 2 equipes de Série B, e nós sagramos campeões invictos 100%. Então eu acredito assim que o elenco, pelo menos por títulos, é o mais forte que a gente tem, né, desses 11 anos de Lagoa Esporte Clube. Nós tínhamos traçado o objetivo que nós queríamos 3 títulos. E tivemos já, né? Então a gente obteve os 3 títulos já. É claro que agora a gente começa a ficar bem sonhador, né? Tu começa a olhar, diz, olha, tem um gauchão. A gente hoje está liderando o gauchão, o torcedor começa a se empolgar. Mas a gente sabe a realidade que é também. A gente tem que deixar bem claro para o nosso torcedor, nossa equipe é competitiva. A nossa equipe tem capacidade, acredito, para chegar entre as 4 do gauchão. Acredito que sim, se não perder ninguém durante o ano. Mas existe a Atlântico, existe a CBF, existe um Passo Fundo, existem algumas equipes que ainda têm um poder aquisitivo bem maior que o nosso. E quando chega nesse tipo de mata-mata, essas equipes sobressaem pelo tamanho do elenco, pelo tamanho da estrutura. Então, assim, a gente sonha, sim, chegar num título gaúcho, mas a gente é bem realista. É bem realista, então a gente sabe que o que é o objetivo do clube hoje? Chegar nas 2 próximas finais. A gente tem uma Copa dos Pampas para disputar, e tem um gauchão que está disputando. Então, o nosso objetivo é chegar na final dos 2. É claro que a gente sonha com título. A Copa dos Pampas é um título que a gente acha mais perto porque não tem a CBF com a equipe adulta, nem o Atlântico com a equipe adulta, só com as categorias sub-20. Então você olha, quando tira esses 2 clubes de poder de Liga Nacional, acaba te dando O gauchão é que nem nós falamos, tudo depende. Chega numa hora, mas ele nos deu, essa equipe que nós estamos com essa campanha, nos dá um sonho, né? Nós estamos com um sonho, sim, de ter mais uma final estadual, que teve na década de 90 aqui em Lagoa Vermelha, né? Uma final de Série A. E só aquela, e depois nunca mais. Nós estamos falando nos anos 90, então, tipo, é muito tempo. E esse ano a gente tá dando esse sonho pro nosso torcedor e para nós mesmos, dirigentes, estamos muito confiantes que a gente pode chegar numa O final. plantel foi formado já com esse objetivo, Com esse objetivo. A gente tinha o objetivo de formar um plantel de brigar pelos títulos regionais, que foi o que aconteceu, os torneios que a gente ia disputar, que são os torneios que tem, a gente sagrou-se campeão, até a gente tem um campeão da Supertaça esse ano, invicta, que tinha Passo Fundo, inclusive, que joga o Campeonato Brasileiro, e ganhamos do Passo Fundo lá em Passo Fundo a final. Então ali acho que foi um feito muito grandioso para esse ano. Acho que é o nosso maior feito, se for olhar, né? Temos a conquista 2019 do acesso para a Série A, mas esse feito com equipes de Série A acho que foi o maior. Então a gente está muito feliz. A gente está muito feliz. E os objetivos agora nossos, que nem eu digo, é chegar. A gente quer estar entre os 4 do Gauchão e quer estar na final da Copa dos Pampas, sonhando sim pelo título dos 2. Para chegar à Liga Nacional tem que ganhar o gauchão? Não precisa. Não precisa. Hoje a Liga Nacional é quem tem estrutura, primeiramente, e financeiro. Você tem que comprar uma vaga de Liga Nacional, tá na faixa de 1 milhão, 1 milhão e 200, pelo que a gente estava se informando. Claro que daí tem alguns direitos da Sport TV, tem TV, alguma coisa assim, mas também a gente já sabe que alguns clubes têm um direito maior, outros não, porque se torna um clube que nem, digamos, do interior ali. Não é tão simples jogar uma Liga Nacional, não é tão simples. Hoje tem a Liga Nacional e tem o Brasileiro de Clubes, existem os 2. Inclusive o Passo Fundo está jogando o Brasileiro de Clubes e a CBF e Atlântico jogam a Liga Nacional. Ambos é um sonho do Lagoa. Mas eu acho que para realizar esse sonho nós temos que ter o nosso ginásio. A vaga, então, na Liga Nacional é comprada, é isso? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Você compra Não é por Não, ela é via vendida. técnica, não. Não, ela é vendida, tu tem um direito se tu compra esse acesso, vamos dizer assim. Então, o brasileiro é a mesma coisa. O brasileiro de clubes, que não seria a Liga Nacional, tu paga para a confederação na faixa de 350 mil reais, e daí tu ganha toda a logística. Por exemplo, se tu for 10 vezes lá pro norte, eles te dão as 10 vezes o transporte aéreo, tudo, os aviões, Sim. hotel. E é legal também, é uma disputa, mas é que nem eu falei, a gente precisa ter um ginásio que tem uma quadra 20 por 40. Hoje, Lagoa Vermelha não tem nenhum ginásio que tem esse tamanho de quadra. A capacidade mínima de público a gente também não tem. Então eu vejo que enquanto nós não tivermos É um um sonho ginásio, distante ainda. é um sonho longe. Existe uma possibilidade daquele ginásio que estão fazendo ali perto da UPF ser cedido ao Lagoa, mas mesmo assim ele não tem as capacidades. Se ele for cedido pelo município para nós, que é a ideia do município também, a gente ainda vai ter que investir de 2 a 3 milhões dentro dele para ampliar. poder deixar a capacidade, e não só a capacidade. Ele tem que ter uma estrutura técnica, né? Casamatas de rádio, vestiários com uma amplitude que tem que ser.
um espaço da quadra com um espaço de visão melhor. Então, assim, é um monte de procedimento. A capacidade pública, aquele ginásio hoje comporta 700, 800 pessoas, tu teria de ter para 2.000 pessoas, teria de fazer uma arquibancada atrás do gol. Então, não é tão simples. Eu acho que a gente ainda, infelizmente, está muito longe, né? É um sonho, mas que nem eu falei, acho que o principal, se for colocar como principal objetivo do clube hoje, claro, além de manter o que tem, né? Eu acho que a parte mais difícil é manter o que já tem, né? Mas assim, em termos de estrutura, é ter um ginásio. Ter um ginásio com uma capacidade para aí sim tu projetar para mais 2, 3 anos jogar uma Liga Nacional, um Campeonato Brasileiro. Que nem eu falei, a gente tem muito pé no chão, a gente não adianta fazer o que, né, querer fazer o que a gente não tem capacidade. Então esperamos que cada vez mais a gente consiga, né? Acho que é um processo que aos pouquinhos a gente tá, se nós analisarmos 2014 para agora 2025, o que o clube cresceu, o que a entidade cresceu, o que de patrocinadores temos, uma arrecadação, quando nós começamos, eu lembro que nós tínhamos arrecadação, as primeiras conversas nós tínhamos arrecadação de R$ 1.500 por mês, e era lá no tempo de Mila, né, olha, daí depois chegamos à arrecadação de 200 mil, diz, meu Deus, tá demais, como é que vamos? Hoje nós falamos em 2,5 milhões, então imagine se tu falar em jogar um brasileiro, nós temos que ir para pelo menos 1 milhão a mais ter no caixa. Então a gente sabe que ainda é um sonho longe, mas é um dos objetivos. Mas eu acho que o principal objetivo é esse que eu falei, é nós manter esse projeto, é nós fortalecer esse projeto e nós ter maneiras de agregar mais. Eu acho que os alunos hoje trabalham, talvez a gente conseguir fazer turnos inversos melhores. Por exemplo, o aluno sai da escola e fica a tarde toda conosco, com a entidade, onde a nossa ideia não é só futsal e vôlei. Agora, até antemão, a gente aproveita, a gente está fazendo uma parceria, porque até porque o Junei Dri é o presidente do Clube Lagoense e é nosso dirigente também. A gente está tentando fechar uma parceria, junto com o seu Valdir e toda a direção, os Calabrim, com a própria estrutura do Lagoense. Hoje a gente tem uma ideia de talvez conseguir botar o Lagoa naquela estrutura da sede campestre, conseguir melhorar mais ela e levar o projeto lá para dentro. Então, eles têm estrutura e precisam de gente. Nós temos gente e precisamos de estrutura. Então, estamos aí nesse namoro aí há um bom tempo. Então, talvez aí pro ano que vem a gente possa vir aí dar uma boa notícia que a gente tem mais um lugar. E por que não daí sonhar até com o lugar do ginásio, né? Sim. Então, que a gente possa levar essas criançadas, porque aí sim que eu acho que nós vamos melhorar. Você consegue talvez dar um lanche para as crianças, manter eles lá dentro do projeto, porque daqui a pouco tu consegue dar uma aula de natação, tu consegue dar uma aula de música, tu consegue dar uma aula de dança. Hoje existem muitos recursos pela cultura e pela educação. E a gente está indo muito baseado no esporte, e esses recursos já estão sendo limitados. Então eu acredito que a gente pode sim buscar. Claro que temos que achar as pessoas certas que nos ajudem a encaminhar isso, mas a gente já está vendo. Então, também é um dos objetivos, como eu falei, dentro dessa casa nossa, é nós poder ampliar, ter, tipo, mais coisas. Porque daí você vai pegar o que não gosta de jogar bola, não gosta do vôlei, ele vai ter a natação. Ah, não gosta da natação, ele vai ter aula de música. Então, ele não gosta de música, ele vai ter aula de dança. Daí eu acredito que a gente abraça praticamente 100% É das um crianças. projeto bem abrangente, né, e Davis? Abrangente e audacioso, né? Bem, mas eu acho que tem que sonhar. Acho que a gente sonhou lá no início que quando a gente tinha 24 crianças, né? Hoje tem 840. Por que não sonhar em ter 2.000 crianças e pegar toda a capacidade da Lagoa Vermelha quase em termos de alunos? Algo mais, Davis? Olha, eu acho que até falo demais, né? Peço desculpa aí se me falo Ah, tá bastante, ótimo. né? Mas era a ideia a gente aproveitar. Eu sei que a gente tenta aproveitar os melhores momentos. E acho que esse é um momento interessante que a gente pode falar um pouco da entidade. No mais, acho que só tenho que agradecer. Acho que, primeiramente, a Folha News aqui, né, pelo espaço, né, que vocês nos deram, aos nossos dirigentes. Eu acho que nem eu falei, quando eu falo no nome dos outros 25 pessoas que estão. Não vou citar nomes aqui, para mim não esquecer nenhum. E as 84 empresas que também não vou citar nome, porque são várias, né, graças a Deus. Nosso poder público que nos ajuda, e os demais pessoas, os sócios, torcedor, e que o pessoal continue nessa batida, que continue trazendo mais gente. Que nem eu falei, acho que existem várias formas de ajudar a entidade. Se tem uma maneira que pode nos ajudar, às vezes eu não consigo ajudar num financeiro, eu consigo ajudar num evento, eu consigo ir lá ajudar a servir. Hoje a gente tem, até cito um exemplo, nos dias de jogos, a bilheteria, o bar é cedida para o Lagoa, nos jogos do Lagoa. A gente tem mais 20 pessoas lá que nos ajudam gratuitamente no bar, na portaria. E é isso que a gente precisa também.
Então eu acho que é assim, não, continue o pessoal que nos ouve e nos assiste, continue nos ajudando, continue acreditando no projeto, que nem eu falei, pode ser o filho de qualquer um de vocês que nos assiste e nos ouve, que vai estar aqui na direção daqui uns anos. E a gente pode estar ajudando tanto o município economicamente, na questão da cultura, esses jovens, a gente sabe que é tão difícil o pensamento deles. Hoje a gente tem alunos ali que já vêm com um pensamento um pouco difícil, então é difícil moldá-los, mas a gente está tentando dar nosso melhor. Então acho que se tem um recado é agradecer a todas essas pessoas, desculpa se eu esqueci de alguém. Em primeiro lugar, acho que é Deus que dá essa força, dá essa saúde para nós poder seguir e que Ele nos abençoe aí por nós por um bom tempo ainda. Obrigado. Conversamos aqui na Folha News com o presidente do Lagoa Esporte Clube e Davidson Vigo.